Olá, tudo bem? Hoje começa mais uma edição do podcast Conexão 3D e eu estou aqui com a minha amiga de negócios, a Luciana Fontes. Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos. E nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que é a Ana. Ana, seja muito bem-vinda, né? Nós temos o prazer de apresentar você aqui hoje. Você é uma mulher que transformou desafios pessoais em propósito de vida. Apresente-se um pouquinho pra gente e fala um pouquinho de você. Boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite. E é uma honra poder participar aqui do podcast. Eu sou a Ana Quintanilha, palestrante, mentora, escritora e tenho uma linha de joias, afetivas e inclusivas. Uau! E hoje eu vou contar aí um pouco da minha trajetória, do meu propósito. Vou ajudar, muitas pessoas. Então é isso. Só o bate-papo que a gente já fez antes, nos bastidores, olha, já dá vontade de saber muito e é uma história linda, a gente vê que tem um propósito muito bonito. E o propósito, a gente fala, né? O nosso propósito ativa o propósito da vida de outra pessoa, então quando se junta, nasce uma coisa nova e dá um novo caminho de vida, então a gente já sabe que vai ser incrível essa conversa com você. Ana, me conta como que você chegou a ter controle emocional na sua vida e como tudo começou. Então, é uma história assim que hoje eu conto sem tristeza, sem amargura, sem mágoas. Eu conto como foi essa transformação, porque no início eu fui muito excluída, eu ouvia muitas vozes das pessoas de fora, o externo. Sim. Você não é capaz, você não vai conseguir, o seu corpo não é adequado para este ambiente, o seu cabelo não está arrumado para este ambiente, é melhor você ficar atrás, não aparecer. Então tudo isso foi me causando mágoas, eu fui guardando muito, durante muitos anos eu fui guardando, até que quando eu entrei na faculdade é que eu pude me perceber como ser humano, como pessoa e o meu valor, o meu real valor. Aí que eu consegui começar a entender que eu tinha voz, e que não era o mundo que tinha que mudar, e não eram as pessoas que tinham que mudar. Era você. O que tinha que mudar era eu, era dentro. Eu tinha que curar as minhas mágoas, eu tinha que perdoar quem me ofendeu e quem me excluiu, e mudar a minha mentalidade, para que eu pudesse chegar aqui aonde eu estou hoje. Foi assim que eu curei. Começou a cura. Isso, já tive nesse cura. lugar de ouvir que também meu cabelo não adianta, seu cabelo não é bonito igual das suas primas, não adianta. E daí a gente escuta aquilo, mesmo que a pessoa falou só uma, duas vezes, mas você escuta aquilo parece que muitos anos, né? Isso, e aquilo fica ecoando no seu ouvido. É a tal da caverna. Fica te magoando, né? Sim. E aí você fica guardando aquilo por muito tempo e aquilo não te deixa progredir, prosperar. Fica olhando para o passado, né? Isso, não olhe para o seu passado, o seu futuro não está lá. Eu anotei essa frase, ela tenho colado ela bem grande, assim, não olhe para o seu passado, o seu futuro não está lá. Fato. Perfeito. Para meditar todos os dias e liberar o perdão. Eu participo de outro podcast, a gente tem 2 podcasts sobre a cura do perdão. Um é a cura do perdão e o outro os 2 são sobre perdão, um sequência do outro. E como o perdão ele traz libertação e ele traz curas inimagináveis, é um negócio impressionante. Verdade. É um alívio. Muito alívio também. Muito bem. Assim, Ana, você falou de uma coisa de transformação, é você que tem que mudar. Isso há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, que eu passei uma situação assim, parecida. Isso foi por conta de uma empresa que eu entrei, e aí muitos falaram que me colocou barreiras de todos os lados, e aí me mostrou, quis provar que eu não era o suficiente. Perfeito. E daí eu saí com trauma dessa empresa e eu fui buscar ajuda. Naquela época pouco se falava de psicólogos, essas coisas. E aí eu fui
encontrei um livro, estava buscando algo para preencher aquilo que eu só chorava e tal. Nossa, traumatizou. Né? E aí eu vi um livro, Como Lidar com as Pessoas Difíceis. E eu fiquei assim, eu sempre tinha essa mania de ler o livro de trás para frente. Interessante. Isso porque eu queria saber saber a resposta. O fim. E aí, como o título, né, já me chamou a atenção. E aí eu falei, não, vou começar do começo e vou até o fim. E quando eu cheguei no final do livro, era pequenininho, mas eu consegui ler, tipo, em 2 horas. Porque eu queria saber como lidar. Fome da resposta. Né? Eu tinha que encontrar aquela resposta, porque não era possível que as pessoas me humilhavam tanto. E aí eu queria ter uma resposta para aquilo. E aí, no final, o livro dizia assim, que a pessoa mais difícil somos nós mesmos. Isso, e é isso verdade. Foi assim, uma punhalada em mim na hora. Foi um choque, né? Foi um choque. Saber disso, né? Eu jamais saberia. Que o poder está nas nossas mãos Exatamente. para a gente poder transformar, porque a gente não transforma o outro, a gente transforma a si mesmo. E é com a nossa transformação, é com a nossa mudança que o outro vai ser transformado, que o outro ele vai observar a sua mudança. Ele vai observar. E para ele pode ser um choque, porque ele não esperava a sua reação daquela maneira. Exatamente. Ele não esperava. E é difícil, porque muitas pessoas não querem ver o seu sucesso, na verdade. Menina do céu. Eles querem, assim, ver o seu fracasso, ou então ter o lugar que você tem, sem passar todo o processo que você passou. Exatamente. Né? É isso que acontece. Isso foi um divisor de água, assim, para mim, porque a partir daquele dia nunca mais eu sofri mais, assim, chorei como eu chorava, comecei a enfrentar de outra forma. No entanto, que a outra empresa que eu entrei, que era uma pessoa super difícil, e aí muitas pessoas, né, falavam para mim, não, você não vai conseguir ficar e tal, porque ela é uma pessoa difícil e tal. E aí foi passando, eu deixei falar, foi passando os anos. E aí o dono da empresa, que era o marido dessa pessoa, ele diz assim para mim, você sabe por que que você dá bem com ela? Porque ela vai com pedras e você vem com flor. Isso. E isso para mim assim foi muito gratificante. Isso é uma cura. Isso foi cura. Isso desmonta a pessoa, porque Exatamente. a pessoa está esperando uma reação sua. E se você faz ao contrário, aquilo já desmonta. Exatamente. Já desmonta a pessoa. No meu e-book tem uma atividade que eu deixo claro lá para as pessoas, que é o silêncio e o poder da escrita, a escrita terapêutica. Ao invés de você rebater, na mesma medida que a pessoa chegou para você com estresse de raiva, gritando, você ficar em silêncio, e para você extravasar, você pega um caderninho, um rascunho, uma folha na hora e vai escrever, é escrita terapêutica, ou vai escrever ou vai ficar só rabiscando, aí você vai rabiscando aquilo tudo, depois você pode até colorir e você vai ver a bela obra de arte que sai. Olha. E você se acalmou. Responde amanhã, fala com aquela pessoa, né, no outro dia, olha, ontem você fez isso e isso e eu não gostei. Mas na hora, na mesma energia que aquela pessoa tá, não rebate, não faz. Eu demorei um pouco para entender, porque eu queria provar para todo mundo que eu estava certa, eu queria gritar também na mesma proporção que vinham gritando comigo. Gritar para o mundo. Isso, eu queria mostrar ali e assim, eu queria debater até eu provar que eu estava correta, que eu estava certa. É preferível sua paz naquele momento. Do que ter razão. E no outro dia você fala, olha, eu não gostei disso, disso e disso. Não guarda, para a gente não ficar se enchendo de mágoa. Sim. Mas no outro dia conversa. Eu falo assim, dá 3 passinhos para trás na situação que você se envolve, no problema que você tá, e depois você vai e tenta resolver o problema com a pessoa ou com quem te feriu ali naquele momento. Que fantástico. E isso está no e-book também. Nossa, esse e-book é precioso, hein? É uma dica maravilhosa, assim,
escrever e falar o que Isso. você sentiu naquela hora. Isso. E é muito bom. Eu fiz esse exercício sem saber. Eu fiz esse exercício, tá? Uma vez, uma pessoa que me magoou muito, aí eu escrevi, olha, fulano, eu fiquei chateada e tal, eu chorei. Só que depois eu queimei a carta. Tanto pode escrever, como a gente pode rabiscar. Né? Até eu tenho aqui uma referência depois de um livro chamado O Rabisco. Tanto você pode escrever o que te aconteceu ali naquele momento, que você está magoada por isso e por aquilo, o que te aconteceu, como você pode rabiscar. Vai rabiscando, vai rabiscando também, porque vira arte-terapia. Que legal. Olha, que né? incrível. Meu Deus, impressionante. Você usa a luz do conhecimento na sua palestra? Não, na verdade a pergunta é, por que você usa a luz do conhecimento na sua palestra e mentoria? Então, sobre a luz, é assim, porque muitas vezes eu me vi na escuridão, porque as pessoas não me enxergavam. Ia ter, por exemplo, na faculdade, eventos, seminário, apresentação, sabe? Quando você é a última pessoa a ser escolhida, sabe? Quando tem um jogo, vamos dividir o time, e ali você era a última a ser escolhida, eu não era vista, Então, eu sempre me vi na escuridão. Por isso que eu trago a luz do conhecimento e a luz da aprendizagem na minha mentoria, porque eu consigo resgatar das pessoas o que ela tem de melhor, o brilho que elas têm, porque todos, né, são capazes de brilhar dentro das suas limitações. Eu podia não ser boa, por exemplo, jogando um vôlei, mas por que não ser escolhida ali numa brincadeira que não era profissional? Eu poderia não ser boa num seminário, falando lá na frente, me apresentando, mas por que não ser escolhida ou ser sempre a última a ser escolhida? Recentemente, agora em janeiro, teve uma semana de pedagógica na USP e teve a dinâmica. E quando chegou na hora da dinâmica, para as professoras, né, se apresentarem e os participantes se apresentar, foi a do barbante. Sabe quando você passa o barbante para aí vai formando uma teia, a teia do conhecimento. E por incrível que pareça, eu fui a última a ser escolhida e a pegar o barbante. Isso agora adulta? Agora, do dia 12 de janeiro até dia 16 de fevereiro. Até se as meninas depois estiverem assistindo, elas vão ver isso, elas vão ficar sabendo disso. Eu fui a última a ser escolhida. Sabe quando você fica olhando? Aí passa o barbante para fala o nome, sua profissão, passa para o outro, e aquela teia vai se formando. E aí eu fui a última. Gente, por incrível que pareça, aquilo foi um alívio, porque naquele momento eu queria ser a última, eu queria ter o poder da palavra, poder falar quem eu, né, encher a boca mesmo para falar quem eu sou naquele momento, quem eu me tornei, a cura que aconteceu, porque ali já não me magoou por ter sido a última, pelo contrário. E ali eu percebi que a última naquela atividade, naquela dinâmica, ia ser a primeira a devolver, a desenrolar a aprendizagem. E foi muito interessante. Aí eu lembrei desse processo, de quando eu vivia na escuridão, de quando as pessoas não me chamavam, não me conheciam, não era escolhida para nenhum evento, nenhuma palestra, nenhum seminário. Então aquilo, antigamente, né, me marcou e me doeu. E hoje não, hoje eu já sinto diferente, já sinto que eu tô curada quanto a isso. Não chamou? Tudo bem, quem vai perder não sou eu, são vocês que vão perder por não me conhecer. São vocês que vão perder por não ter a luz do conhecimento que eu trago dentro de mim. Né? Então aí já deu pra gente entender um pouco. E é bíblico também, desculpa. É bíblico que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, então... Tem um porquê, e a gente só vai entender depois, e é interessante, né, que a nossa dor, ela pode ser a cura para o outro, basta a gente não desistir, parece que é isso, você insistir, persistir, valorizar a tua história, e quando você vai falando, vai passando vários filmes na minha mente também. Eu era a última do vôlei a ser escolhida, joga na Luciana, ela não vai pegar.
Mas aí, graças a Deus, o último jogo da escola, na 8ª série, todas as bolas que eles jogaram, eu não errei uma. E o nosso time ganhou. Mas eu tinha essa história, joga nela que ela não vai pegar, porque eu não era boa em vôlei. Eu tinha medo de contato com a bola, assim. Mas a gente é boa em outras coisas, né? E você vê como as pessoas, elas são capazes de, assim, valorizar, evidenciar o que você não é bom. Porque elas querem mostrar que você não é bom. É né? verdade. Elas têm esse poder, né? E aí é porque, por exemplo, quando você me fala assim que você não se magoou mais por ser a última, sabe? É uma coisa muito especial isso, que é você reconhecer o seu valor. Isso acontece porque quando a gente sabe que a gente é boa no que faz, que você tem valor, é você reconhecer o seu valor. Isso. A partir disso, ninguém mais te magoa. Porque a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesma. Perfeito, né? É verdade. E isso é uma coisa que muitos têm dificuldade, que as pessoas acreditam nas pessoas, no que as pessoas dizem. Isso. Né? E quando você reconhece isso, interioriza isso, você nunca mais sofre. É verdade. Né? E isso fica bem claro quando acontece algo que vão contar para um superior, para um gestor, olha, a Ana é assim, 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 sem a pessoa te conhecer. Né? Então, eles acreditam no que os outros falam sobre você, não o que você realmente é. Então, mas aí quem faz isso não está usando a inteligência. Não está. Não está, porque não está aí partindo da sua própria experiência, está partindo da visão do outro. E isso é muito relativo. Então... E é tão bom quando a pessoa te conhece, sabe quem você é e o que você tem para compartilhar, é gratificante. Exatamente. A gente se sentir aceito, né? É muito bom. O meu filho, ele começou um estágio e ele começou a desesperar, por quê? Começou uma cobrança e aí ele falou, mãe, mas eles estão falando tal coisa. Eu falei, filho, mas eles não te conhecem ainda. Quando eles te conhecerem, você nunca mais vai sofrer com isso. E aí ele foi começando a desenvolver, porque ele travou. Ele tinha travado ali no início, que ele começou a sentir insuficiente. Depois que eu tive uma conversa com ele, eu falei, não, deixa eles te conhecerem primeiro. Se permita estar lá, não saia. Isso. Aguenta firme. Aguenta firme. Que alguém vai reconhecer. Mas primeiro é você que tem que reconhecer. É verdade. Primeiro somos nós, né? Que temos que nos reconhecer e saber o nosso real valor. Para depois os outros começarem a enxergar a sua luz, o seu valor, o seu brilho, né? É verdade, as pessoas sempre vêm com julgamentos, né? Isso. Julgamentos, pré-julgamento enfim, mas é uma questão que eu falo, nada como quem convive, nada como um dia após o outro, e também existe um ditado que diz assim, que o macaco senta em cima do rabo para falar do rabo do outro. Eu acho lúdico, acho engraçadinho, que eu já imagino o macaquinho na hora, mas é exatamente isso. Verdade. Então, dependendo da situação, a gente tem que pensar nisso também. Verdade. E, Ana, conta para nós, como que você comparou o mito da caverna na sua vida? A gente está curiosa para saber, assim, como que você usa a filosofia e os contos e as histórias para ter controle emocional? Então, bom, vamos lá. Sobre o mito da caverna, é uma coisa que eu trago da minha família, que eu trago da minha casa. Eu sou a terceira filha, nós somos em 5 e eu sou a terceira. Aí, a criação do meu pai e da minha mãe foi uma criação muito autoritária e uma criação assim, de que, sabe aquela mãe que não deixa seus filhos saírem de perto, ela quer todos ali pertinho dela, dentro da caverna, né, dela. E mesmo a gente adquirindo a maior idade, ela não queria que a gente saísse de perto. Então, quando eu comecei a fazer o mestrado, e o meu orientador, ele falou, olha, vamos para uma linha de pesquisa que você traga da sua história. E o que você gostaria de estar trazendo da sua história, da sua vida, como foi? E aí me veio essa imagem, né? A questão da filosofia, o mito da caverna, quando a gente começa a estudar e se tornar um professor pesquisador.
O que que acontecia na minha casa? Meus pais, eles não deixavam a gente ir para o mundo e buscar a luz do conhecimento. Eles queriam a gente ali pertinho deles. Eles achavam que o mundo era perigoso, talvez. Isso, naquela época. E mesmo a gente atingindo a maioridade, o que que meu pai fez? Ele comprou o terreno do lado da casa, construiu 5 casinhas, quarto, cozinha e banheiro, quarto, cozinha e banheiro, quarto, cozinha e banheiro, gente, para ter os 5 filhos ali pertinho deles e não sair daquela toca, não sair da caverna. Então foi muito interessante eu trazer isso para a mentoria e trazer isso para a minha realidade. E só que quando eu completei 14 anos, ele e a minha mãe, eles me levaram na fábrica para fazer a ficha. A gente tirava carteira de trabalho naquela época, eles que me levaram. Meu pai me levava todo dia na porta da fábrica, sabe? Para ter início assim. Só que aí, como eu comecei a trabalhar com 14 anos, e eu comecei a ter contato com outras pessoas, eu quis furar a bolha. E aí eu me tornei assim a revoltada, a ovelha negra, a querer sair. E aí quando eu casei eu não queria morar lá na casinha, eu já queria, né, morar longe. Quem casa, quer então casa. Eu fui começando a furar a bolha disso. E aí eu trouxe isso para a mentoria. Quantas pessoas não obrigadas a viver em cárcere, né? A viver ali aquela realidade sem conseguir furar aquela bolha. E aí eu consegui furar a bolha, consegui estudar, consegui fazer mestrado, consegui trabalhar. Hoje eu já estou aposentada do Estado, sou professora aposentada já do Estado. E então, demorou um pouco para eu conseguir fazer meus pais entenderem que a gente precisava. Então, a terceira filha, os 2 mais velhos, sofreram tudo e não conseguiu furar essa bolha como eu furei. Sim. E eu, a terceira filha, já consegui, e aí a gente abre caminho para os outros, né? Porque no mito da caverna, quando quem sabe um pouco da história sabe que quando um integrante da caverna consegue sair, o que que acontece? Ele traz o conhecimento para dentro da caverna, só que os outros, o chefe ali, ele não aceita que você saiba mais do que ele e nem passe pelas ordens deles. Na filosofia ali, na história, ele acaba sendo morto pelas, né? Ele acaba sendo morto porque eles não querem que traga conhecimento ali para dentro da caverna. Achava o conhecimento perigoso. Isso. E eu trago de uma maneira mais leve para a mentoria através do filme infantil Os Grudes. Eu trago de uma maneira mais do fantástico, né? Assim, uma fantasia, para que eu consiga passar isso para as pessoas e para as famílias de uma maneira mais leve. Sim. Né? Os grudes, o desenho infantil. Porque assim os pais não sufocam as crianças, né? Sem perceber pode estar sufocando. Isso. E a gente precisa deixar a pessoa, né, conseguir conquistar o seu espaço, escolher a sua profissão, que antigamente eram os pais que escolhiam. O casamento. O casamento. E também tinha aquele negócio do casamento arranjado, né? Na Índia é assim até hoje. Isso. A gente também leva na formação um documentário da Monier Blanc, que é uma francesa que ficou excluída, escondida num porão da casa por mais de 25 anos. Nossa. Tem aí o documentário, vocês podem pesquisar o documentário da Monier Blanc. E a deficiência que ela tinha, gente, era só porque ela era bonita e se apaixonou por um advogado. E naquela época, em 1889, mais ou menos, séculos passados, não podia. Advogado era uma profissão não valorizada, porque eles valorizavam sobrenome, valor, família, direito, família. É um filme? É um documentário. Documentário chamado Monier Blanc, que é uma francesa que a família falou para a família do advogado, do namorado, que ela tinha viajado. Só que aí, gente, 25 anos depois, quando abre esse porão, abre esse quarto, aí ela tem todas
todas as deficiências do mundo, né? A Nossa, física, a mental, né? meu Deus, triste até, né? Aí ela Mas é são bem... tem pessoas que são capazes, né? Isso. São níveis de permissão. Eu tenho ouvido muita gente falar É. sobre níveis de permissão. Tem Isso. até um psicólogo, não sei se ele é psicólogo, Elton Euler, famosinho, que ele fala Isso. sobre as pessoas às vezes não conseguem se destacar numa profissão, estudou, é formado médico, é formado engenheiro, é formado várias profissões, a pessoa não consegue ter um rendimento que ultrapasse X reais, porque ela não tem nível de permissão. E Isso. aí eu tenho me pegado muito nessas questões, né? Então, você vê, essa caverna, muitas vezes, ela segura o nível de permissão das pessoas. Você acha que você não pode, que você não é capaz, que você não vai passar daquele limite, né? Aí, que não vai conseguir, que não vai conquistar. Você não se sente pertencente. Você não tenta, então. Você nem Isso. tenta. Aí você não tenta, você fica presa na sua caverna. E aí a gente traz o mito da caverna para as várias partes da nossa palestra, da mentoria, Sim. para o e-book, porque não existe só esta caverna que eu passei, que foi a minha vida, que foi a minha criação. A gente tem várias cavernas, né? Várias, o emocional das pessoas. Às vezes uma palavra que uma pessoa te fala, porque a palavra ela tem poder, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Uma palavra que você escuta e não te cai bem, você já se tranca naquela caverna. E aí demora, você precisa de um profissional para poder sair. Você, né, precisa de ajuda. Nós podemos abordar isso em várias situações. Você falando isso e vai passando um filme na minha cabeça, porque hoje muito se fala como que falam? Mulheres que estão sendo, né? Situação de violência. Situações de violências. Então, assim, quantas mulheres hoje não vivem? Então, a gente cárcere ali o cárcere, cárcere praticamente. Porque às vezes você entra num relacionamento tóxico que a pessoa te faz acreditar que você é aquilo. Que você. Isso. E aí, aquela pessoa, eu vejo muitas mulheres que param a sua vida por causa de um casamento. Verdade. Por causa de, porque você agora é mãe, você não pode trabalhar. Você Isso. não, né? E você vai vendo, você falando aí, eu fico já, são situações que pessoas vêm e falam pra mim. Não é coisa assim que a gente... Não são poucas, né? Não são poucas. Verdade. São várias situações. E é uma coisa linda, né? Que história linda. Seu trabalho é um trabalho maravilhoso, que tem muitas mulheres nessa situação que a Dani falou, que vão se identificar em vários níveis, né? Não só de violência doméstica, mas também traumas de infância mesmo, nível de permissão, até um profissional mesmo que quer se entender melhor, como é que eu posso fazer para evoluir, para poder crescer, porque já domina tudo que faz na sua vida ali. Verdade. É um despertar isso que você faz, né? Das crenças limitantes, que a gente, mais para frente a gente tem a questão aqui das crenças limitantes também, que a gente vai perguntar para Ana. Como que funciona, Ana, a sua mentoria? Como você aplica os 4 passos do seu método? Como esse método ajuda as pessoas hoje em dia? É verdade. Então, a mentoria, ela nasceu assim, eu fazia as oficinas nos ambientes escolares ou onde eu fosse convidada para desenvolver a oficina. Sim. E através do que era desenvolvido na oficina, o que era desenvolvido na palestra, o que era desenvolvido no presencial, as pessoas que participavam, elas queriam saber algo mais ainda, referente a um livro que eu indicava, ou referente a uma atividade que eu fazia, eu quero um pouco mais, só isso que você faz aqui na oficina é pouco, e aí surgiu a ideia da mentoria. E ela tem 4 passos, ela é formada em 4 passos, que é descobrir como resgatar a sua luz, trazer você para o real, trazer você para a realidade. Então, eu uso os livros para trazer essa pessoa para a luz do conhecimento, para
para o sucesso que ela tenha, para que ela possa ter sucesso em todas as áreas da vida. Eu falo que é em todas, porque é profissional, familiar, você como mulher, como mãe de criança atípica, a profissional que você é, porque na verdade nós somos várias, né, as Múltiplas. múltiplas. Então, essa mentoria ela veio para ajudar mesmo a resgatar essa luz que você tem dentro de você, para você poder sair e ter Desenvolver. isso, Sair da caverna, desenvolver. sair da caverna, Acreditar. desenvolver, acreditar no seu potencial, porque foi o que aconteceu comigo, porque eu tive esse resgate. Então, aí eu quero passar para as pessoas como eu fui resgatada, eu agora posso ajudar você a se resgatar também e a conseguir ter sua luz, ter seu sucesso, atingir os seus objetivos, né? E você tem visto, assim, situações, assim, você deve ter acompanhado já várias situações que passou por você e que hoje você vê o resultado e eu acredito que tenha muitos. Você quer falar um pouquinho? Olha, temos sim, inclusive tem relatos no livro Como os Contos Curam Feridas Emocionais, eu trago relatos dessas pessoas que participaram da oficina e das palestras, e eu trouxe isso para a mentoria e para o livro também. Eu não trabalho muito a parte psicológica no momento da oficina, mas é difícil uma pessoa que participa da minha oficina não sair chorando, né? Não trazer a sua emoção, aflorar, né, as suas emoções e falar que, olha, eu melhorei essa parte da minha vida com uma fala que você trouxe, com um exercício que você trouxe, com uma prática que você trouxe. Então, é muito gratificante você poder saber que você ajudou alguém a se resgatar. Esse livro, você trouxe ele? Eu trouxe. Mostra para nós. Eu tô vendo um monte de Tem alguns, eu trouxe. Mostre Esse todos. daqui, ó, Como os Contos Curam Feridas Emocionais. Então, vira um pouquinho mais assim. Isso, aqui, né? Como os Contos Curam Feridas Emocionais. Ana Quintanilha. Isso. Esse livro, ele é uma junção das histórias que eu trabalhei nas oficinas e dos relatos das pessoas que participaram. Lindo. Né? E o que melhorou na vida dessas pessoas. Então, eu trago aqui. Né? Eu trouxe mais alguns aqui, né? Pode falar deles agora? Pode falar de todos, com certeza. Livros são uma bênção na vida das pessoas, e as pessoas estão começando a entender isso, porque estão usando tanto celular que estão começando a entender que o caminho é voltar para cá. Ó, esse daqui é uma coletânea de artigos, Inclusão Sem Medo. Foi um livro que eu iniciei no mestrado. Foi daqui que tudo começou, porque eu tinha que fazer publicações para ter os créditos no mestrado. E aí o meu professor, o orientador, fez uma compilação dos meus artigos e a gente acabou fazendo o livro para que outras pessoas tivessem acesso. Esse aqui tem um artigo muito interessante, que é Mitos e Realidade sobre a Síndrome de Down. Então é muito interessante, né? Para quem quiser saber, está aqui no livro. E ele está à venda? Está à venda, todos estão à venda, tem aí na minha bio, né? Instagram. O Instagram dela tá aqui, ó, só escanear o QR Code, gente. Isso, tem aí tudo. Esse daqui é Diversidade em Cores. Já foi quando eu comecei a trabalhar com a inclusão. Lindo. E é uma personagem, é uma borboleta. E borboletas, vocês sabem, todas são lindas, maravilhosas, e uma diferente da outra. Não existe uma borboleta igual a outra. Aqui no meu livro também não existe. Por quê? Porque precisa do leitor para fazer a sua própria borboleta, criar asas coloridas e voar. Ela nasce com uma deficiência, ela nasce sem cor nas suas asas. E quem vai colorir é o leitor. Olha, que legal, né? É muito legal. Esse daqui é
o maravilhoso mundo da leitura, porque foi quando eu comecei a dar aulas. Lindo, gatinho. E aí eu juntei contos e crônicas dos meus estudantes, de uma 6ª série, e a gente publicou o livro junto, né? Lindo. Então foi assim, muito legal. O e-book, né, que eu só trouxe a capinha do e-book, que é Metamorfose Inclusiva, Motivacional, um método transformador e emocional. E ele também está à venda, está no link da bio, e é nele que eu trago todas as práticas para ajudar as pessoas a terem sucesso através das suas emoções, porque você precisa estar com o seu emocional controlado, sua saúde mental controlada para que você possa ter sucesso. Tem muita gente que já diz que quando você está com o seu emocional abalado, você não tem sucesso em nenhuma área da sua vida, no profissional, no financeiro, no familiar, porque você acaba explodindo por qualquer coisa, né? Esse daqui, gente, também, ó, Mulheres que Brilham. Eu tenho uma participação dele, porque eu sou coautora. Aqui são várias, né? Várias pessoas que participaram. Eu sou coautora. E aqui tem um pouquinho da minha história, de quando eu comecei a trabalhar, tem do meu método, tem sobre o mito da caverna que está aqui, sobre o mito que eu falo, sobre como eu consegui furar essa bolha e chegar aonde eu estou hoje, né? Que lindo. Pode contar todos. Agora eu falo. A gente continuar. Tá. Aí eu tenho alguns que é dos parceiros, que a gente vai aí trabalhando junto e vai tendo. E esse daqui é aquele, né? O espelho. Espelho meu. Só que aí a pergunta é, espelho meu, né? Existe alguém mais bonita do que eu? E aqui a Tânia, ela fez o seguinte, ela fez espelho, espelho meu, aonde é que a minha cor se escondeu? Porque eu passei bastante esse momento. Você não é bonita, você, né, tem o cabelo duro, você não pertence a esse mundo, aqui você não cabe, aqui você não vai fazer. E é legal que a gente tem até o espelho, a gente tem o espelho aqui, né? Para você poder se olhar. Então, por mais que você esteja aqui, né, aqui atrás do espelho, falando essas palavras para mim, você não é capaz, você não vai conseguir, você não pertence, eu estou olhando, é o meu reflexo. Eu não estou olhando o que você está falando, eu não estou ouvindo você. Eu estou olhando o meu reflexo, eu estou vendo quem sou eu estou aqui, eu sou capaz, eu consigo, eu sou forte, eu sou inteligente, eu vou. Então, a gente faz esse exercício também na mentoria, para as mulheres que participam da mentoria. Nossa, muito que lindo. Nossa, olha, a gente fala, cadê o nosso livro, né? Tá vendo? Já nos inspira a escrever. Ainda mais que você falou que escrever é terapêutico. É terapêutico, então, olha, isso aqui você pode, cura, né? Começar a escrever, a rascunhar um pouquinho do que a gente conversou aqui hoje, né? Nesse podcast. Nossa, a Ana falou isso e eu vou agora valorizar a minha pele, né? Eu vou valorizar o que eu tenho de melhor. Eu tenho uma sobrinha neta e quando ela tem agora 7 anos, ela vai fazer 8 agora em maio. Quando ela tinha 5 anos, ela gravou um videozinho junto comigo, tá no YouTube, eu acho, mas eu tenho o canal, mas ele não tá assim ativo, mas dá para ver, tá lá, tá salvo. A gente tinha a história os 1000 cabelos de Ritinha. Só que ela não quis a história como a história era. Ela quis olhar a boneca e as cores que estavam na caixa. Aí ela foi falando, o brinco dela é branco, o cabelo dela é preto. Aí ela foi indo até chegar na cor da pele. Aí ela passou a mão assim na caixinha, porque é uma caixinha que eu levo, né, de material adaptado. Aí ela passou a mão no rostinho da Rita e falou assim, a cor dela é igual a
Tonha! E com aquela emoção toda, sabe? Se descobrindo. Então é tão gostoso quando você vê isso e saber que você levou isso. Hoje ela é super vaidosa, se arruma e quer se maquiar, quer ser maquiadora. E aí, nossa, ela se aceitou. Porque é isso que a gente precisa levar, né? Para as pessoas se aceitarem. Hoje a gente tem muito adulto que não se aceita. Por quê? Porque sofreu isso lá na sua infância, sim, essa rejeição. E nem se dá conta. E não se dá conta, né? Tivemos muito, né? Sim. Falar rapidinho Pode dos falar, outros. Aqui a gente tem historinhas pescadas, são várias histórias. Mas aqui eu ressalto aqui é o Lolo Barnabé, a historinha do Lolo Barnabé. O que acontece com essa história? É da Eva Funari. Ele era da época das cavernas, ele faz parte da minha mentoria, esse texto, é um conto. O que acontece? Na época das cavernas, você só tinha a caverna, a sua caça e a fogueira no quintal. E ali a família se reunia e conversava, né? Falava do seu dia, da sua caça, tudo direitinho. Mas aí ele começou, nós éramos felizes, mas nem tanto. Aí ele começa a inventar as coisas, ele começa a inventar a cadeira, ele começa a inventar a cama, ele começa a inventar o fogão, ele começa a inventar, até o salário mínimo tem aqui na história, ele começa a inventar liquidificador, a empregada, aí até que chega na televisão. Na história aqui do livro, não passa, né, da televisão, mas hoje a tecnologia já está mais avançada, tem celular, as mídias, tudo. Aí inventa a televisão. O que acontece quando inventa a televisão? As pessoas já não conversam mais, fica só de olho, hipnotizada pela tela. Eles não se reuniam mais, não conversavam mais, não tinha mais aquele prazer de contar como foi o seu dia, o que aconteceu, né? E aí ele vê que eles eram felizes antes, no início de tudo, sentadinho em volta da sua fogueira. É o que você falou. Ele dá toda aquela volta procurando a felicidade e vê que a felicidade já estava ali. Já estava lá. É o que você falou. Tem famílias que às vezes a mulher está cozinhando, quando termina de cozinhar, manda no WhatsApp, a janta está pronta, vai. Pelo WhatsApp para o marido e para o filho. Dentro de casa. Né? 3 pessoas, um no quarto, outro na sala, outro na cozinha. Sem se dar conta de que isso está roubando o que é o mais precioso, que é estar junto. Então, aqueles momentos preciosos, né? Que a gente tem que valorizar, né? Sim, com certeza. Acho que depois você poderia falar mais sobre o seu livro, mas, Ana, por que você se sente segura para mudar as vidas de outras mulheres? Então, hoje eu me sinto segura para mudar as vidas de outras mulheres, porque eu passei por isso, eu senti na pele, sim, e aí eu tenho total segurança para ajudar hoje quem chegar com essas feridas, pedindo ajuda. Sim. Né? Ana, eu quero participar da sua mentoria porque eu estou passando por isso, eu estou com dificuldade no meu casamento, eu estou com dificuldade com meu filho, eu estou com dificuldade na minha vida financeira, eu estou com dificuldade na minha vida profissional. O que você sugere? Qual história você sugere? O que a gente pode conversar sobre? Porque para cada problema que chega na mentoria, a gente vai primeiro descobrir a história, a sua própria história, tudo que você passou, procurar no seu passado o que está te fazendo travar agora no presente. Nossa. Então eu sinto segurança porque eu passei por isso, eu fui rejeitada, eu fui excluída, eu tive problema com a obesidade, então com problema com a aparência. Então eu tenho propriedade para falar sobre isso e resgatar essa pessoa para a luz, né? Coisa linda. Eu tenho total segurança. Eu sinto isso. Precioso isso. Que você é uma pessoa especial. Eu sinto que você é uma pessoa que você é instrumento. Pelo seu tom de voz, seu jeito de falar, as cores, suas escolhas de cores. Olha que legal. Então, a Dani é consultora de imagem, para quem não sabe, está nos assistindo, a Dani é consultora de imagem, então ela estudou até psicologia das cores e
E aí eu vejo isso em você, que você é um instrumento muito grande, assim, e você tem muito a fazer ainda pela vida das pessoas. Amém. Estou aqui para ajudar. Quem quiser conhecer mais sobre a mentoria, sobre os livros, como funciona, a gente começa com 4 encontros. Depois, se a pessoa achar que precisa de mais, a gente pode aumentar aí os pacotes. As palestras presenciais também, quem quiser convidar também, para eu ir nos espaços, nas empresas principalmente. NR1, agora a questão do NR1. A questão da NR1, da saúde mental e emocional. A gente está aqui também para traçar os planos de ações para melhorar mesmo a saúde mental dos seus colaboradores, né? Claro. E pós-pandemia, tá tendo uma onda, né, de mais problemas emocionais, e para a empresa dá muita falta, turnover, falta. Então, e agora a empresa também, elas são obrigadas a investir no NR1, porque é lei. Então, melhorar a produtividade é importante, e deixar o funcionário se identificar também, né? Então, levando a sua palestra, com certeza vão se levantar questões ali. Já participei de empresas onde teve essa roda de conversa, e a gente pôde perceber várias questões nossas. Isso fica marcado na nossa memória, na nossa mente. Ana, e eu queria entender um pouco mais das práticas de autocontrole das emoções para as pessoas terem bons resultados nas principais áreas da sua vida. Então, as práticas, elas estão, como eu falei antes, elas estão presentes no e-book. Mas essas práticas, elas te ajudam a você a tentar, assim, a encontrar aonde você está magoada, aonde que aquela ferida está te travando. Nossa, então, participando das atividades que vem no e-book, você vai conseguindo resgatar e vai conseguindo visualizar aonde você precisa melhorar, em qual área da sua vida você precisa melhorar. Então, essa é a valorização das práticas. E aí elas estão no e-book também. Incrível. Incrível. E qual foi esse momento mais desafiador assim na sua vida, na sua carreira, e que você superou? Olha, este momento, assim, eu ainda falo com certo sentimento, porém não me atrapalha mais, né, na minha vida, não atrapalha mais. Foi quando eu fui chamada para receber um prêmio de um artigo que eu tinha publicado, porque eu tenho alguns prêmios, eu já recebi aí alguns prêmios, depois podem, né, dar uma olhadinha no Google mesmo, digitando meu nome todo no Google, tem lá bastante publicações minhas, meus artigos, tudo, artigos premiados. E o meu primeiro artigo que foi premiado, eu fui chamada para receber esse prêmio. E o que aconteceu? Eu não tive coragem de subir para receber o prêmio. Eu fiquei atrás nos bastidores. Então, eu precisei de outra pessoa para subir no palco, para receber. Por quê? Eu não gostava da minha imagem, porque me fizeram acreditar. Eu não gostava de tirar uma foto, eu não gostava de falar em público, eu não gostava de fazer uma palestra, de fazer um seminário, porque me fizeram acreditar. E foi ali a minha divisão ali, que eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero ser eu tenho o meu valor e eu vou conseguir. E ali eu comecei a trabalhar a minha mente para que eu pudesse hoje estar à frente. Então, neste momento, foi o pior mesmo, foi a pior exclusão que eu tive. Eu mesmo me excluir. E quantas vezes a gente não faz isso? Sim. Sem perceber. Tem, às vezes, alguma atitude que afasta pessoas. A gente está fazendo isso, só que no automático, sem perceber. E você, que bom que você percebeu. E é um momento, assim, de decisão, assim, que você falou, não, eu vou mudar, eu não sou... Eu não... O momento que chegou para eu falar, chega, dá um basta, foi quando eu conheci uma mentora chamada Tati Smith, que ela viu esse valor em mim, que eu não tinha visto. Foi ela que foi ela que começou a mostrar que eu tinha valor e que eu tinha potencial. E que eu podia ir muito, muito além. E, além disso, ajudar outras pessoas com tudo que eu passei.
E aí fazendo essa mentoria, porque a gente precisa de profissional para sair. Como eu estou aqui oferecendo o meu trabalho, como eu ofereço a mentoria, ofereço a minha palestra, eu também fui ajudada para eu poder ajudar outras pessoas. Sim. Então foi ela que mostrou que eu tinha esse valor. Nossa, que E, tudo. nossa, foi muito bom, muito bom. Nossa, é tão bom quando a gente encontra pessoas assim. E você... Eu não acreditava em mim e ela acreditou. Que ela é o seu espelho, né? ali, fala, dá um chacoalhão e fala assim, acorda, você Isso. é um instrumento, você é luz, e você pode, você consegue. Você consegue. Gente, olha que especial, hoje é aniversário da Ana Quintanilha, ela nos deu a luz de vir no Conexão 3D, para nós é um presente você ter escolhido estar aqui no dia do seu aniversário com a gente só não trouxe vela, porque tem muita coisa no estúdio aqui que pode pegar fogo, mas o bolo aqui, ó. Ai, obrigada. O Rogério até falou que podia, mas falei, melhor hoje não. Mas vamos. Parabéns, Ana. Parabéns. Obrigada, gente. Deus abençoe sua vida. Nossa. Eu sou daquelas que gostam de cantar parabéns, comemorar 1000 vezes o aniversário. Então, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Ana! Obrigada, segura o bolo. meninas, Segura o bolo aqui, esse todo seu. Ai, Nossa, meninas. adoçar a vida. Né? Gente, obrigada. É o dia do adoçar a vida. Que você continue essa pessoa especial, essa pessoa obrigada, cheia de gente. luz, cheia de vida, que possa ser instrumento ainda mais para mais pessoas. E você plantou uma sementinha dentro da gente que hoje, sim, né? certeza. Você foi assim, luz e muito necessária. Tá sendo. Já estou me vendo fazendo o exercício do e-book dela já. E é isso que eu falo, quando eu termino a palestra, uma mentoria, eu falo, olha, eu espero ter plantado aí uma sementinha, agora você vai regando, e aí você cada vez mais vai conquistar, né, o seu espaço, sua luz, seu brilho também. E eu falo, todos somos capazes de brilhar e de conquistar dentro das suas limitações. Sim. Que quando eu passei por isso, não respeitaram as minhas limitações. Sim. Né? Então, por isso que eu era sempre excluída. Sabe, Ana, eu falo assim para as pessoas, você nunca pode passar na vida de alguém despercebido. Então, você precisa ser percebida por uma palavra. Você precisa deixar algo de si. Sim. Então, todas as pessoas que passam por mim deixam alguma coisa boa. Nossa, nem fala, viu? Sim. E cada dia, às vezes, a luta em momentos diferentes, ela sempre deixa uma mensagem para mim. Então, assim, é uma coisa, é uma troca muito grande. Então, eu só tenho que agradecer a presença de vocês aqui também. Muito obrigada. E pela obrigada a você pela aí. parceria, ela embarca nos meus sonhos, acredita, e a gente vai se apoiando. É cortar verdade. o bolo e deixar uma palavra também para todo mundo. Né? Ai, meu Deus. Primeiro, obrigada, meninas, aí pelo bolo, pelo convite, né? Espero voltar mais vezes, Com porque certeza. o assunto não se encerra Sim. aqui, né? E assim, eu deixo uma mensagem que eu falei no decorrer do podcast sempre, né? Você é capaz, você pode brilhar, você pode conquistar dentro das suas limitações. Tá com medo, vai com medo mesmo, porque eu também ouvi muito isso, né? Ana, tá com medo, vai com medo mesmo. E aí eu tive essas pessoas por trás que me incentivaram. Então hoje eu estou aqui para incentivar outras pessoas e ajudar outras pessoas também a sair dessa caverna, né? E conquistar sua luz. Todo mundo tem uma luz aí, vamos brilhar, né? E você deixou um questionamento pra gente, né? Para todos que acredito que vai assistir. E qual que é a sua bolha que você precisa sair? Qual que é a caverna? Isso. Então isso a gente tem que procurar dentro da gente. É verdade. Qual que é a caverna que me aprisiona hoje, que eu preciso sair, que eu preciso me libertar, para eu poder desenvolver as minhas habilidades? Os perdões que eu tenho que liberar. É verdade. As mágoas, né? Sim. Porque também numa dessas mentorias que eu participei, eu pude entender o que era a mágoa.
né? É água dentro, né, de você, né? Então, não vamos guardar essa água, né? Parada. Água Parada, apodrece. né? Isso. Então, você que foi, nem o foi rio. muito bacana mesmo, né? Muito bom, Ana, muito para obrigada. comprar os seus livros, das suas Sim. redes sociais, seu contato, fala tudo aí pra gente. Tá certo. Então, minhas redes sociais o Instagram, @Ana Quintanilha Educação, né? Tá ali, tem o QR Code, Ana Quintanilha Educação. O meu WhatsApp é DDD 11 994 34 9346. Pode mandar mensagem que eu respondo, demora um pouquinho, mas respondo. Estou aqui para tirar as dúvidas. Quem quiser saber mais sobre a mentoria, sobre os livros, as palestras, é só clicar no link da bio. A gente está agora indo para as empresas trabalhar aí a saúde mental e emocional. Então, pode chamar que a gente agenda, escolhe a melhor data para sua empresa, para os seus funcionários. Isso é incrível, isso. muito bom. Tá certo. E os seus livros estão lá na... Estão, no link da bio do Instagram. Os meus livros estão no link da bio também. E os outros também, as indicações que eu faço, o que eu trabalho na mentoria, as referências, tá tudo lá nas minhas redes sociais. O link da bio dela, na verdade, tem um mini site, gente. Então você entra lá, tem muita coisa bacana, entrevistas que ela deu, várias coisas, né? Os livros, o e-book e tudo mais. Tá certo. Vale a pena. Gente, obrigada. Eu que agradeço. Perfeito.